Olá pessoal, nós estamos de volta aqui na Enice RH e hoje, galera, nós vamos dar andamento ao nosso assunto aqui do 13º salário, um assunto bem interessante, vocês estão interagindo bastante aqui conosco, então continue interagindo, deixe o seu comentário aqui, sua pergunta aqui nos nossos comentários e nós vamos interagindo, tá, galera? É um assunto bem extenso, tá? Então nós vamos dividir aqui em vários vídeos. Então esse não é o primeiro vídeo aqui, assistam os demais vídeos para que vocês possam entender. E nós vamos começar falando sobre desde o conceito, toda a introdução, até chegar nos cálculos também. Então nós vamos fazer vários vídeos aqui sobre o assunto, para não deixar um vídeo cansativo ali de 1 hora, 40 minutos, porque cansa para mim e para vocês também, né? Mas antes de começarmos aqui o assunto, galera, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o nosso vídeo. E também não esqueça que no link da descrição nós temos um ótimo pacote de planilhas para RH e DP. E nesse pacote ele vai te auxiliar muito no seu dia a dia, porque nós temos planilhas de folha de pagamento, cadastro de funcionário, controle de ponto, banco de horas, muitas planilhas que vão te auxiliar bastante aí. Mas em outro vídeo eu falo melhor sobre esse pacote de planilhas, mostro, explico para vocês como funciona. Mas hoje nós vamos falar aqui sobre o nosso 13º salário, né? A nossa gratificação natalina. Então vamos lá, galera, vamos dar andamento aqui no 13º salário. Nós já falamos aqui, né, sobre proporcionais, sobre médias, sobre avos, o 13º salário. E aqui nós vamos falar sobre o 13º salário antecipado com férias normais. Então, não vamos começar ainda nos cálculos, vamos falar sobre esse conceito. Então, para que o funcionário, né, para que o nosso colaborador, ele receba uma parcela de 13º salário nas férias, ele deve solicitar ao empregador por escrito. Então, assim, Tamires, então eu posso receber, né, uma parcela ali do meu 13º salário nas minhas férias? Pode, você tem o direito. Só que tem que solicitar isso ao seu empregador por escrito no mês de janeiro do ano corrente. Então, assim, em janeiro, você já decidiu, em janeiro você já decidiu isso, que nas suas férias você precisa da primeira parcela do 13º. Então, em janeiro, você vai no seu empregador, você vai lá no seu RH, no seu empregador e solicita por escrito a antecipação, né, do seu 13º salário, né, para que você receba uma parcela do seu 13º salário nas suas férias. Se você fizer isso em fevereiro, você vai receber? Você vai conseguir fazer isso em fevereiro? Não. Você só consegue fazer essa solicitação por escrito em janeiro, tá? Então, é uma data máxima, até o momento, né, uma data máxima que é janeiro. Então, em janeiro, você consegue fazer essa solicitação. Então, a primeira parcela, como nós já falamos aqui, ela não sofrerá descontos, porém, é devido ao depósito do FGTS. Então, o seu empregador, né, a empresa, ela tem que fazer o recolhimento do FGTS, mas não tem descontos. A primeira parcela, ela não tem descontos, não incide INSS nem imposto de renda, tá? Mas, se você quiser fazer isso, você tem todo o seu direito, porém, faça-o em janeiro, tá? Em janeiro do ano corrente. Vamos falar sobre o 13º salário, tá? Na integração dos adicionais fixos. A integração dos adicionais fixos, nós sabemos que é insalubridade e periculosidade. Se é o primeiro contato que você tem com a informação da insalubridade e periculosidade, assista os nossos vídeos falando sobre informação. Nós temos vários vídeos aqui falando sobre insalubridade, periculosidade, para que você possa entender quais são o grau, quais são os níveis, não é? Quais são as porcentagens. Então, não vou me estender aqui, nós vamos dar andamento no 13º salário, mas nós temos vídeos aqui no canal, só para vocês ficarem tranquilos, nós temos vídeos no canal, nós temos vários posts aqui também no site, tá? Eu vou deixar o link da descrição para que vocês vejam, leiam os artigos no nosso site, para que vocês acompanhem o conteúdo lá também, porque eu deixo bem detalhado aqui no vídeo, é uma forma de simplificar. Lá no site eu deixo o artigo completo, então é bem interessante que você acompanhe tanto os vídeos aqui como os artigos lá. Às vezes você precisa fazer um trabalho de faculdade, enfim,
ou até mesmo um conhecimento maior, você vai lá e lê o nosso artigo completo, tá? Deixando a dica aqui. Então, insalubridade, né, essa integração dos adicionais fixos, insalubridade e periculosidade, por serem adicionais fixos, ele não tem um cálculo de média, tá, galera? Assim como as horas extras, adicional noturno, ele não tem um cálculo de média. Nós apenas, né, vamos somar os adicionais de insalubridade conforme o grau de risco que o empregado ele está inserido ou periculosidade para pagamento do 13º. Então, assim, nós não fazemos média, nós não vamos calcular média para o caso da insalubridade e periculosidade, porque ele é um adicional fixo, tá? E então nós vamos calcular, vocês lembram dos fixos é salário, insalubridade, periculosidade, e os adicionais variáveis é hora extra, adicional noturno, vocês lembram, né? Então, só relembrando aqui mesmo que essa integração do adicional fixo, ela não tem cálculo de média, tá? Nós falamos no vídeo anterior aqui sobre o cálculo das médias, mas insalubridade e periculosidade não tem. Um pouquinho aqui sobre o 13º na rescisão de contrato, tá? É um resumão que eu estou fazendo, tá, galera? Como eu falei, não dá para estender muito, deixar muito detalhado também o assunto, porque fica vídeos ali de 1 hora. Então, eu estou fazendo aqui um breve resumo para que vocês possam entender melhor a respeito do assunto do 13º salário. Mas como eu falei dos nossos artigos, vocês vão conseguir entender melhor, vou deixar mais detalhado, tá? Então, aqui o 13º salário na rescisão de contrato. Então, ocorrendo a rescisão de contrato sem justa causa, sendo por iniciativa do empregador ou por pedido de demissão, o empregado ele terá direito a receber a proporcionalidade ou a integralidade, dependendo do caso, considerando a remuneração do mês da rescisão, tá? Assim, rescisão de contrato. Com justa causa, você sabe que não recebe. Sem justa causa, se for por iniciativa do empregador ou por pedido de demissão, o nosso empregado, o nosso colaborador, ele tem o direito a receber, se for proporcional, como nós calculamos os avos, tá? Então, nós vamos calcular o ano até os meses, até o dia que ele saiu, respeitando também aquela regra dos 15 dias. Lembra que eu falei lá daquela regra que tem que ter para calcular um avo, tem que ter pelo menos 15 dias trabalhados no mês? Calculando certinho ali, nós vamos considerar a remuneração ali também do mês da rescisão, mas se tiver os 15 dias trabalhados do mês, tá? Então tem que calcular certinho. Como eu falei aqui, nós vamos falar mais sobre os conceitos e vídeos futuros nós vamos fazer o cálculo na mão, que vocês sabem que eu gosto bastante de fazer cálculo na mão, né? Então nós vamos dar andamento aqui. Primeiro os conceitos, nos próximos vídeos nós vamos falar sobre os cálculos, fazer os cálculos juntos. E aqui, galera, um ponto bem interessante também, nós vamos falar sobre o 13º salário em afastamentos. Então, é uma dúvida também muito grande que vocês têm, se em 13º salário, como que funciona, referente a afastamento. Um colaborador outro dia me perguntou isso, então já esclarecendo aqui para vocês, tá? Em algumas situações de afastamento do empregado, ele ocorre sim a suspensão do contrato de trabalho do empregado e acarreta sim na perda do direito ao 13º. Então, assim, se esse afastamento ele for por doença, né, previdenciário, então, quando o empregado ele se afasta por motivo de doença, né, por 15 dias, recebendo o benefício previdenciário, ele se afastou pelo INSS, como nós costumamos dizer, né? Se afastou pelo INSS. O empregador ele para de pagar os avos, né, que é correspondente ao período anterior e posterior ao seu afastamento. Perdão. O empregador ele deve pagar, né? Desculpe, galera. O empregador ele deve pagar os avos correspondente ao período anterior e posterior ao afastamento. Então, assim, o empregador, né, a empresa, ela só não vai pagar o período de afastamento, tá? Mas o período anterior e o posterior a esse afastamento, ele vai pagar os avos sim. Então, por exemplo, como eu falei, eu não deixei nenhum cálculo aqui, mas só para exemplificar. O colaborador ele ficou de janeiro até março, ou então ele ficou de março, abril, maio.
esse período de março, abril e maio, ele não será computado os avos, mas anterior, janeiro, fevereiro, então você vai calcular o anterior e o posterior, não os meses de afastamento, tá? Então, o período que ele estiver recebendo o benefício previdenciário, né, a partir daqueles 15 dias que ele já se afastou por motivo de doença, ele não recebe, ele só recebe o anterior e o posterior ao afastamento, tá? E o restante dos dias referente ao período do afastamento serão pagos pela Previdência Social. E um outro afastamento aqui também, galera, que é bem interessante falar, é referente ao serviço militar. Então, o empregado ele não terá direito ao 13º referente ao período que esteve prestando o serviço militar. Então, se esse colaborador ele ficou um período, né, seja de 1 mês, 2 meses, enfim, prestando o serviço militar, ele não tem direito ao 13º naquele período, tá? Ele não vai computar avos ali. Então, só para vocês, para deixarem bem claro essas questões. Então, tem algumas situações, né, de afastamento do empregado que ocorre, sim, essa suspensão de contrato e acarreta a perda do direito, como nós falamos, e existem essas duas questões, né, que é a doença, auxílio-doença, previdenciário e o serviço militar. Então, tem que se atentar bem a essas regrinhas. Galera, por esse vídeo eu vou ficando por aqui. Como eu falei, eu não vou deixar extenso, tá? Fazer vídeos ali de 1 hora, porque fica cansativo para vocês, fica para nós também. Então, por esse vídeo eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando desse formato de vídeo explicando sobre o 13º salário, esclarecendo dúvidas de vocês. Eu fiz realmente um resumão, tá? Porque se nós formos colocar isso em textos, fica enorme. Então, eu fiz um resumão de cada coisa e depois, né, de cada assunto, desculpe, depois nós vamos dando andamento, né, nos vídeos fazendo os cálculos também. Já montei várias planilhas aqui de Excel para que nós possamos fazer os cálculos juntos no Excel e vocês possam entender melhor, porque na prática, não é, fazendo o cálculo ali, fica bem legal para entender. Mas temos que saber o cálculo? Temos, mas precisamos primeiro o conceito. Então, comecei pelos conceitos, depois chegamos nos cálculos, tá? Galera, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o nosso vídeo e também não esqueça que no link da descrição nós temos um ótimo pacote de planilhas para RH e departamento pessoal e também nós temos cursos completos de hora extra, adicional noturno, descontos de INSS, imposto de renda e muitos outros. Galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando dessa playlist, não é, de 13º salário. Espero que vocês estejam gostando. Deixa aqui o seu comentário, deixa o seu gostei. E no momento eu vou ficando por aqui. Acompanhe os próximos vídeos porque nós vamos continuar, tá? Nós vamos dar andamento aqui ao 13º. Galera, um grande abraço, obrigada a todos e até mais!